Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 13. Vamos ler verso 1 ao verso de número 9. Mateus capítulo 13. Nós vamos meditar hoje à noite sobre o semeador e a sua missão. A missão do semeador, né? Mateus capítulo 13, verso de 1 ao verso de número 9. Você pode acompanhar a leitura conosco, está sendo exposta aqui. E eu agradeço muito a Deus por esse instrumento, né, que nós temos, que me facilita muito a nossa leitura. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Uma parte caiu à beira do caminho. E, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador e a sua missão. Pela manhã estava lembrando que, um certo tempo, um moço na nossa igreja lá em Arenápolis, ele chegou em mim e disse: pastor, eu estou com uma dúvida. Eu não sei se estudo para ser... Estou terminando ensino médio, não sei se eu estudo para ser advogado ou se vou para o seminário fazer teologia para ser pastor. Cerca de 10 anos que eu já estava aqui em Ponte Lacerda, encontrei esse moço aqui em Lacerda. E ele veio até a igreja dizendo para mim: pastor, eu formei e sou professor. E vim aqui a serviço da empresa que eu trabalho, porque nós trabalhamos com treinamento de funcionários. É comum, muitas vezes na juventude, a pessoa ter muitas dúvidas. Esse moço, ele pensava, né, uma coisa ou outra. Aí daqui a pouco ele não era uma coisa nem outra, era outra coisa diferente. Mas o que importa é saber, amado, que seja professor, advogado, pastor, pedreiro, seja mecânico, seja médico, ou seja um simples lavrador, em todo lugar nós vamos encontrar oportunidade de testemunhar do amor de Deus. Todo lugar. O semeador, ele não estava em busca de uma missão. O semeador não estava em busca de uma missão. E por isso que a Bíblia mostra uma coisa que era normal
para um semeador. Talvez não seria normal a Bíblia dizer que o semeador saiu para cuidar de gado. Aí você fala, mas como assim? Ele é o quê? Vaqueiro ou é semeador? O semeador não tem dúvida da sua missão. Muito embora, amado, que na vida de todo semeador, muitas vezes surge outras oportunidades, outras possibilidades. Mas o semeador não tem dúvida da sua missão. E nesse texto, os discípulos ficaram perguntando para Jesus, por que o Senhor não fala de uma maneira clara? Muitas vezes, amado, o Senhor tem falado a nós de maneira clara e a gente não consegue entender. Aí a Bíblia diz que havia uma multidão, mas quando Jesus estava falando para a parábola do semeador, ele falava para os discípulos, não para a multidão. Para a multidão ele falava de um jeito, para os discípulos ele falava de outro jeito. Parábola são figuras de linguagens que nós usamos, que ele usava para falar do reino de Deus de uma maneira simples, de maneira que fazia linguagem que fazia parte do dia a dia deles. Então Jesus usa em outro lugar, por exemplo, comparando e falando de pescador, né, para referir ao trabalho, à missão dos discípulos. Semeador, pescador, figuras de linguagem, coisas comuns, corriqueira na vida deles, para dizer, para explicar. E eles ficaram perguntando, por que o Senhor nos fala por parábolas? Porque certamente, amado, a multidão que ali estava, em grande parte era da nação judaica. E no passado o Senhor já havia falado a eles de muitas maneiras. Como diz o autor da carta aos Hebreus. No passado, havendo o Senhor falado de muitas maneiras pelos profetas, então, e eles não ouviram, eles não quiseram entender. Não é que eles não entendiam, é que eles não queriam entender. Muitas vezes, amado, o Senhor fala conosco, não é que a gente não entende, é que a gente não quer entender. A gente não quer admitir. E por isso, muitas vezes, a palavra não faz aquilo para a qual ela foi designada para fazer, para realizar na minha ou na sua vida. Porque a gente finge que não ouviu, ou a gente diz que não é comigo que Deus está falando. E aí, ao invés de reagir como Deus espera que nós reajamos, a gente reage de uma maneira muitas vezes totalmente contrária e diferente. Quantas vezes, amados irmãos, profundamente me dá assim até uma tristeza no coração, quando durante a semana eu descubro que alguém está zangado comigo por causa da maneira como eu preguei. Falar, meu Deus do céu, tem misericórdia. Eu sei que eu sou limitado. Quem não é limitado? Mas aí vem a pergunta, será que ele ouviu a palavra, essa palavra mexeu com ele, mas Deus esperava uma reação dele, de repente ele tem uma reação totalmente diferente? E aí, para não pode jogar culpa em Deus, muitas vezes joga a culpa no quem pregou, joga a culpa no pregador. Então, amado, Jesus fala a eles por parábola. O semeador não tinha dúvida da sua missão.
Eu nasci para semear. Eu tenho uma semente. Não estou à procura de uma semente, de uma nova possibilidade. Ele sabia que o semeador nasceu para semear. E aí a Bíblia diz aí, amado irmão, eis que o semeador saiu a semear. Como em Mateus capítulo 4, verso de número 19, Jesus fala, a partir de hoje vocês não serão pescadores como vocês até então estão acostumados a ser, porque a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Mateus capítulo 13, verso de número 1. Então, quando o Senhor conta a parábola do semeador, Ele está apenas ratificando, confirmando, está apenas repetindo o que Ele já tinha falado em Mateus capítulo 4, de uma maneira diferente, mas para explicar a mesma coisa. Mateus capítulo 28, verso de número 19, Jesus diz, ide e fazei discípulos. Agora não é mais por parábola, agora é de uma forma clara e evidente, é por parábola que você quer que eu explique, eu vou explicar por parábola. Você quer que eu explique de maneira clara, sem figura de linguagem? Então ele fala também de maneira clara. O Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem falado a nossa vida. Mas muitas vezes, amado, nós queremos negar que essa palavra não é para mim. Essa palavra não me serve. Essa palavra é para aquele irmão que ficou em casa. Não é para mim. Mas o desejo do Senhor, meus amados irmãos, para mim e para você, é tanto eu como você. Quando chegar o dia em que Jesus virá para buscar a sua noiva, que é a igreja do Senhor, que sou eu, que é você, nós possamos declarar da mesma maneira que declarou o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 7. Capítulo 4, verso de número 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo podia dizer, podia descansar, eu cumpri a minha missão, eu cumpri o trabalho que Deus me deu para realizar. É tão ruim quando a gente percebe que chegou a idade e muitas vezes não fiz aquilo que deveria fazer. Não fiz o que eu deveria fazer. E aí vem aquele arrependimento, vem aquela tristeza, vem aquela angústia no coração. Poxa vida, o tempo passou e eu não fiz o que deveria fazer. O filho cresceu, perdi o tempo. Por falar em filho, amado, a palavra que Deus tem mais ministrado na minha vida é que eu orava para o Felipe um dia voar com as próprias asas. Mas eu acho que não orei direito. Porque eu esperava que Deus levasse ele aqui para Mirassol, Cáceres, né? E Deus levou lá para longe. Aí eu fico muitas vezes lembrando, né? E um dia, eu já falei isso aqui para os irmãos, do amor e do carinho pelos filhos do Felipe, do Henrico e da Sara. E agora não sei, talvez quando eu encontrar eles de novo será adolescente. O tempo vai passar. E algum bem que eu poderia fazer hoje eu devo fazer. Amanhã pode ser muito tarde. Perdeu a oportunidade, a chance. O tempo passou. A outra consideração que devemos fazer, amado, sobre esse texto é o que estou semeando. Veja bem, amado, que não existe na parábola do semeador uma semente neutra. Não existe uma semente neutra. Como também não existe
uma vida neutra, sem sentido, sem razão, sem significado. Aí a Bíblia diz que uma parte da semente, ela caiu na beira do caminho, mas é semente. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Outra parte caiu ali, outra parte. Então, não existe. Todas foram programadas, preparadas para produzir. Agora vem a pergunta. O que eu, como semente, estou produzindo? Como marido, como pai, como esposa, como mãe, como servo, no meu trabalho, o que eu estou produzindo? E quando nós pensamos, amado, que não existe semente neutra, alguma coisa nós estamos produzindo. E a pessoa mais preparada para responder o que eu estou produzindo sou eu mesmo. De uma maneira sincera, quando eu me coloco diante de Deus, eu vou olhar para mim e dizer o que eu estou produzindo. O que eu estou produzindo? Algumas pessoas são como sementes, nós somos como semente, melhor dizendo. E aí a Bíblia diz então, que assim na história, como na história bíblica, não existe semente neutra. Então, amada, nossas ações e palavras nunca são neutras. Nunca são neutras. Elas vão produzir alguma coisa. Alguma coisa que eu liberar para minha esposa na igreja, ela vai produzir alguma coisa. O que a sua semente, as palavras lançadas pela sua boca, está produzindo na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, na sua família, o que está produzindo? Bênção ou maldição? Não existe semente neutra. E a Bíblia diz então que alguma semente, nós vamos olhar isso, que algumas sementes, umas foram tiradas. Em outras palavras, amada, algumas sementes, elas foram desperdiçadas. Algumas pessoas a Bíblia compara como semente desperdiçada. Muito embora programada para uma finalidade, uma razão, um objetivo. Mas elas vão envelhecer. E elas vão olhar para si mesmas e dizer, como eu perdi meu tempo. Como eu perdi meu tempo. O tempo passa, não volta mais. O que eu estou produzindo? O que eu estou produzindo? O que eu estou produzindo? É tão bom, amado, quando uma pessoa, ela chega a uma determinada altura, olha para a sua própria vida e diz, poxa vida, como esse ano eu produzi isso, produzi aquilo, fiz isso. Olha, amado, não, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas também devemos estar preparados, que muitas sementes elas estão sendo desperdiçadas. Quantas pessoas estão desperdiçando a sua vida, achando que estão aproveitando, mas está desperdiçando. Está como uma semente que está sendo desperdiçada. É valorosa, é preciosa, foi programada para produzir, mas é semente desperdiçada. Você vai ver, nós vamos olhar aí na palavra. Outra semente, amado, ela é sufocada. Ela nasceu, ela começou muito bem, ela foi muito bem, até determinada altura da sua vida, ela foi bem, mas de repente alguma coisa aconteceu e começou a sufocar aquela semente. Ela chega a produzir alguma coisa de bom, ela chega a produzir alguma coisa boa. Muitas vezes, amado, na vida é assim. Nós olhamos e a mulher olha e diz, poxa vida, que saudade daquele homem de anos atrás.
Que saudade daquela mulher que um dia eu estive diante do altar recebendo a bênção do Senhor. Como era linda, maravilhosa minha esposa. Mas alguma coisa vem, sufoca aquele casamento, sufoca aquela vida. De repente, ela que foi programada por Deus para produzir, até produziu coisa boa, há boas lembranças. Mas as lembranças ficaram no passado. Porque agora a bênção virou maldição, o mel virou azeite. Não sei se mel vira azeite, mas se você tem misericórdia de mim, né? Alguma coisa aconteceu, azedou. E a Bíblia diz então que essa segunda semente, ela é sufocada. Ela é sufocada. Estava muito bem, indo muito bem, de repente aconteceu alguma coisa. E aquela vida não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Aquele marido não é mais o mesmo, aquele pai não é mais o mesmo, aquele filho não é mais o mesmo. Que saudade da minha princesinha de antigamente. Mas agora, não, a princesinha virou bruxa, né? E assim, assim vai. Coisa, a semente sufocada. E por fim, a Bíblia fala de semente que foi uma bênção. Semente que começou bem, foi programada, cumpriu o seu propósito. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele podia sentir-se como uma pessoa que morre em paz. Cumpri o meu propósito, cumpri o meu chamado, cumpri aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu fiz e eu morro tranquilo. Eu morro em paz, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, fiz o que deveria fazer. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe, para que você seja esta última semente em nome de Jesus. Esta semente que nasce, vive e cumpre seu propósito e despede desse mundo em paz. Veja bem, amado, outra consideração a respeito desse texto é que nós temos as ferramentas disponíveis para cada um de nós para fazer o que Deus nos manda fazer. A primeira semente que eu preciso e eu recebi, a primeira ferramenta foi receber a Cristo como Senhor e Salvador. Você já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Já recebeu? O início de tudo está aí. Não adianta querer atropelar o processo. Não adianta querer pular etapa. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo. Lucas capítulo 2, verso de número 10. Quando o anjo anuncia o nascimento de Cristo, ele vem dessa maneira dizendo: vos trago hoje nova de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que vos trago nova de grande alegria. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 18, o apóstolo Paulo declara: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo homem, toda mulher, gentil, grego, judeu. É poder de Deus que tem essa capacidade de transformar a vida de qualquer pessoa. Transformar a vida de qualquer pessoa, mudar qualquer realidade. Muitas vezes, amado, nós queremos mudar as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Mas só o Senhor pode mudar o nosso coração mau e dar a nós um novo coração.
Ninguém consegue ter um novo coração pela sua boa intenção, somente. Boa intenção é bom, mas não resolve. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Então já temos aqui, amado, agora, duas ferramentas. Jesus conosco, conhecemos a palavra, não importa o grau de conhecimento que você tenha. Eu queria conhecer a palavra igual fulano, ou igual cicrano. Comece com o conhecimento que você tem hoje, e Deus vai acrescentar conhecimento na sua vida. Para que um dia, se Ele quiser te usar como pregador da palavra aqui na frente, você vai ser, em nome de Jesus. Mas já temos a salvação, temos a palavra, e aí Mateus capítulo 28, verso de número 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O poder já nos foi dado. Já temos a salvação, já temos a palavra, já temos o poder de Deus que foi derramado em mim e você. O dia que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, e descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ão testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Já temos a salvação, já temos a palavra, já temos o poder do Espírito Santo para sermos essa pessoa, essa semente abençoada na mão do Senhor. Veja bem, meu amado irmão, a Bíblia diz que antes Jesus, quando envia os 70, não era mais agora apenas 12, e eles ficaram preocupados. Nunca tinham vivido essa experiência, mas sempre temos a oportunidade de ter a primeira experiência. Eu nunca esqueci, amado, a minha primeira experiência de pregador. Eu nunca esqueci. A minha primeira experiência de pregador foi na Igreja Batista Nova Jerusalém, há muitos anos atrás, quando o irmão Dino ainda era adolescente, mais ou menos, talvez. Aí você fala, é muitos anos atrás mesmo, né? Mas aí, amado, eu nunca esqueço. A minha primeira experiência de pregador, eu era presidente dos jovens. E aí, naquele domingo à tardezinha, antes do culto, tinha uma pracinha lá perto da igreja. Aí nós falamos, 6:30, nós vamos reunir lá naquele lugar. O lugar onde o pessoal vendia espetinho de gato, né, e essas coisinhas assim. E a galera reunia ali no final da tarde. E eu fui pregar, amado. Eu era o pregador. E eu lembro também qual texto que Deus me deu, Isaías 53. Não sei o que eu preguei, não sei como fui, entendeu? Mas o que eu sei, que aquilo marcou a minha vida. A primeira experiência de pregar a palavra do Senhor. A primeira experiência. E esses homens estavam agora vivendo a primeira experiência. Haverá sempre na vida uma primeira experiência. Foi assim na sua vida profissional. Nunca fiz, de repente vem a primeira vez aquele medo da primeira vez. Quando eles viviam o medo da primeira vez, o Senhor acalmou o coração deles. E também acalma o nosso coração, dizendo, eu vos darei boca, sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer, todos quanto se vos opuserem. Lucas, capítulo 24, verso de número 15. Eu vos darei boca e sabedoria. Eu quero fazer a obra. Eu quero falar do amor de Deus.
Eu quero abençoar a igreja. Eu quero abençoar essa vida. E, amado, muitas vezes abençoar uma vida. Essa semana eu estava aqui testemunhando pela manhã. Na verdade, foi semana passada. Final de semana passada, para fazer caminhada, encontrei a irmã Eusdênia. A irmã Eusdênia tem uma vizinha lá, chamada Dona Rosa, o qual nós estamos orando por ela. Aí ela falou para mim: pastor, a Dona Rosa ali, ela está entubada. Aí, como eu estava já caminhando ali naquela rua, né, na rua ali nossa mesmo, aí eu falei, vou parar um pouquinho. Aí a família estava assim, debaixo do pé de manga, né, na esquina ali, toda reunida. Aí o marido, o neto, filha, genro, aquele grupo de gente sentado. Amado, eu pude ver a emoção no rosto daquelas pessoas. Apenas parei lá e falei, nós estamos orando pela Dona Rosa. Aquelas pessoas pararam para me ouvir e apenas declararam, pastor, muito obrigado pelo carinho. Muitas vezes, amado, é tão barato, custa pouco abençoar alguém. E nesses dias, quantas pessoas estão precisando, não de um conhecimento do livro do Apocalipse, de arrebatamento, de línguas estranhas, e coisa simples. A salvação já nos foi dada, a palavra já nos foi confiada, já recebemos o poder do Espírito Santo. O que falta ainda? Eu vos darei boca e sabedoria. Boca e sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus, eu queria esse ano falar do teu amor por meu amigo. Mas ele é tão assim, tão incrédulo, tão isso, tão aquilo. Muitas vezes, amado, é você que está construindo na sua mente esse monstro grande. É você que está construindo. Aquela família sentada ali, parei, cumprimentei e falei a ela apenas que estava orando por eles. Pronto, eu já percebi ali aquela abertura. Conversamos com ela a respeito do que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Eu creio, amado, que Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. Eu vos darei boca e sabedoria. Eu não sei o que falar. Vá, meu amado, em nome de Jesus, Deus vai dar sabedoria. Aí eu nunca ministrei para casal. Eu vos darei sabedoria. Eu vos darei sabedoria. Aí eu gostaria de falar do amor de Deus para o meu professor. Não tenha medo, eu vos darei sabedoria. Eu tomarei a sua boca. Não é você que vai falar, é o Senhor que vai falar através da sua boca. Eu vos darei boca e sabedoria. Eles não tinham boca, porque Jesus estava falando, eu vos darei boca. Porque muitas vezes, amado, a gente tem boca para muita coisa, mas não tem boca para falar do amor de Deus. A gente tem boca para falar de política, a gente tem boca para falar, não é, de tanta coisa. A Bíblia diz, você quer falar das coisas de Deus, para o seu marido, para o seu pai, para o seu irmão, no seu trabalho, na sua escola, eu te darei boca e sabedoria, de maneira tal que ninguém vai ser oposição para você, porque quem vai lá não é você através do Espírito Santo, e Deus vai te dar a palavra certa. No momento certo, você não vai ser envergonhado, você não vai ser humilhado, porque eu estarei com você. Eu estarei com você, não te deixarei, nem te abandonarei. Eu estarei com você. Eu te darei boca, eu te darei sabedoria. Muitas vezes, amado, nós precisamos usar a nossa boca como Deus deseja que a gente use, porque muitas vezes só usamos a nossa boca. Esse homem só usa a boca
para isso, aquela mulher e não sei o quê. Mas eu vos darei boca e sabedoria. E aí, amado, quando eu continuo olhando para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que então, quando eu recebo a Jesus e o Espírito Santo do Senhor passa a fazer morada, a ação do Espírito não é única, a ação do Espírito é contínua. É todos os dias, toda hora, todo momento. A ação, o Espírito Santo age e quer agir em cada um de nós de maneira contínua. Não é só o dia da salvação, o dia da confissão. Por isso, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5, verso de número 22, quando ele diz assim, que o Espírito Santo do Senhor vai gerar em nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito não age só naquele dia, o Espírito quer agir na sua vida todos os dias. Ah, pastor, eu preciso de domínio próprio. Deus vai te dar domínio próprio. Eu preciso de paz. Eu te darei paz. O Espírito vai te dar paz. Vai te dar paciência. Você vai ser paciente, longânimo. Ah, pastor, eu preciso ter paciência com a minha mulher. Deus vai te dar isso, meu amado, em nome de Jesus. Através do Espírito Santo, Deus vai te dar paciência para aguentar esse homem. Eu preciso de paciência, pastor. Está difícil. Submeta ao Espírito Santo do Senhor. Está precisando de domínio próprio. Está precisando de amor, de graça, benignidade, bondade, alegria, paz. Ele vai dar. Ele vai gerar em cada um de nós. Ele quer gerar em cada um de nós o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é tudo isso que eu falei. Não é apenas alguma coisa. Ele vai produzir tudo o que eu preciso para viver uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que cumpre seu propósito, que cumpre o seu chamado, que vive para a glória e louvor do seu nome. Ele vai fazer o que você mais quer, o que você mais precisa, o que você mais tem buscado. Qual é o desejo do seu coração? Ah, pastor, o desejo do meu coração é servir ao Senhor. Deus vai te dar, amado, toda capacidade, toda capacitação que você precisa para ser um vaso de honra na mão do Senhor. Ele vai te dar. Ele sabe que eu sou vaso de barro. Ele sabe que esse vaso de barro pode quebrar a qualquer hora. Mas Ele vai nos ajudar. E Ele vai nos revestir, amado. De maneira que seja produzida em nós toda a qualidade moral, intelectual, toda a capacidade emocional e espiritual que eu preciso para ser um vaso de bênção na mão do Senhor. Ele vai te dar. E aí, amado, Lucas capítulo 10, verso de número 17, quando os homens, aqueles 70, voltaram, a Bíblia diz que eles voltaram, regressaram, cheios de alegria. E eles começaram a descrever, Senhor, até o demônio vos submete. Senhor, em teu nome nós expulsamos o demônio. Senhor, em teu nome nós curamos. Em teu nome, Senhor, aconteceu milagre. Nós vimos milagre acontecer. Amado, quando a gente começa a trabalhar para o Senhor, você verá milagres acontecendo. Como os irmãos testemunharam aqui de milagre, Deus realizando milagre para alguns casamentos que estavam do ponto de vista humano acabados. Mas hoje,
são novas criaturas, servindo ao Senhor. Ontem, no culto do jovem, os testemunhos que nós ouvimos, fala de um rapaz, que humanamente ele estava perdido, porque aos 10 anos ele conheceu a droga, e ele foi se aprofundando na droga. Conheceu a Jesus, Deus deu a ele uma esposa, fez vestibular, passou, fez concurso público, passou, e hoje ele é detetive, e a mulher que Deus deu para ele é escrivã. Ontem à noite, o testemunho daquele irmão, quem foi que fez isso? O amor de Deus, que muda qualquer realidade. Não há homem perdido para o Senhor, não há mulher perdida para Deus. Todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por você, meu irmão. Mesmo que você se olhe como um fracasso. Pastor, eu sou um fracasso como homem. Eu sou um fracasso como mulher. Deus é poderoso, amado, para fazer uma obra na sua vida. Você é um vaso de honra na mão do Senhor. Por você, Jesus morreu na cruz. E se for preciso morrer de novo, eu tenho certeza, Jesus morre de novo, porque Ele te ama. Quem morrerá por mim, por você? Jesus morreu em meu lugar, para mostrar que nós fomos criados, projetados por Deus, para ser um vaso de honra na mão dEle. Você moça, você jovem. Mas veja bem, amado, como eu disse, voltando aí, a parábola do semeador, o primeiro grupo de semente, que eu olho aí para o verso de número 4 ao verso de número 6, estão as sementes desperdiçadas. Semente desperdiçada. E nesse grupo de semente desperdiçada, nós vamos encontrar duas qualidades de semente. A primeira, a Bíblia diz a respeito da semente que caiu na beira da estrada. O segundo tipo de semente, diz a palavra, caiu no meio do terreno pedregoso. Veja bem agora, as duas sementes foram sementes desperdiçadas. Por que elas foram desperdiçadas? Porque a semente jogada à beira da estrada foi semente de qualquer jeito. Como muitas vezes, amado, você tem sido uma semente que está vivendo aí de qualquer jeito. De qualquer jeito. A segunda semente é a semente lançada no meio do terreno pedregoso. Aí a Bíblia diz que essa semente ela é um pouquinho melhor do que a primeira. Porque a primeira semente, aquela que foi lançada na beira da estrada, a Bíblia diz que aquela semente ela foi abortada. Ela nem chegou a nascer. Quantas pessoas, quantas vidas são abortadas? Pessoas que abortam. Esse primeiro grupo é a semente abortada. Ela não chega a nascer. Ela morre antes de nascer. Ela não chega a nascer. Mas graças a Deus, amado, que minha mãe não me abortou. Que a tua mãe não te abortou. E muitas vezes, amado, por não conhecer ao Senhor, quantas mulheres, porque por causa disso, por causa daquilo, eu vou abortar. Essa semente foi abortada. A Bíblia diz que essa semente é aquela que ouve, mas não compreende. Porque ela não quer compreender.
Porque ela não quer compreender. Não é que ela não tem capacidade de compreender, ela não quer compreender. Como muitas vezes, pessoas ouvem a palavra, mas na hora de tomar decisão ao lado de Cristo, vou deixar para amanhã. De repente ela vai se tornar uma semente que vai ser abortada pelo inimigo. Antes dela colocar sua vida no altar, de repente ela é abortada. Quantas vidas são abortadas? Ainda na sua infância, adolescência, juventude. São abortadas, desaparecem. Sementes abortadas. Semente desperdiçada. Desperdiçando a vida, desperdiçando a oportunidade. A segunda semente, a Bíblia diz que ela é no solo rochoso. Ela ouve, e com alegria, mas ela não cria raiz própria. Ela não cria raiz. Eu, quando estava meditando nesse texto, eu estava pensando numa árvore muito conhecida aqui na nossa região, o pé de manga. De repente você olha para o pé de manga e você vê lá no pé de manga, nos galhos dela, uma flor diferente. É aquela folha diferente que ela está grudada na mangueira. Ela não tem raiz própria. Quantas pessoas, elas ouvem a palavra, até recebem a palavra, mas fica grudada em alguém a vida inteira. Isso é um perigo, porque o dia que esse profetão morrer, ou fazer algum escândalo, você pode também cair, porque você não tem raiz própria, não tem convicção própria, não tem desejo próprio, não tem vontade própria, não tem decisão própria, depende de alguém, sempre dependendo de alguém. É como essa semente lançada no terreno rochoso. A vida dela depende de alguém para orar por ela, de alguém para ler a Bíblia por ela, de alguém fazer por ela. É a semente lançada entre a rocha, não cria raiz. A raiz é sensível, é pequena. Qualquer coisa esmurece, desanima, desiste, larga. Começa uma coisa, para. Começa outra coisa, para. Arranja um marido, larga. Arranja uma mulher, larga. Daqui a pouco, misericórdia. É assim, amado. É a semente que cai no meio do terreno rochoso. Não cria raiz profunda. Não cria raiz profunda. Ontem nós ouvimos testemunho de duas irmãs. Eu estou fazendo propaganda, Valdinei, depois se disponibiliza, não sei se está disponível aí tá no canal, está aí acessível, né? Eu ouvi, amado, testemunho de duas irmãs e o testemunho do irmão Diego. Essas duas irmãs ficaram viúvas agora nesse tempo da pandemia. O irmão Diego perdeu a esposa durante a pandemia. Todos eles falavam a mesma coisa da sua maneira. Graças a Deus que nós sempre preocupamos de viver uma vida profunda na presença do Senhor. Porque senão eu não sei como eu estaria agora. Uma dessas irmãs, um dos filhos, dois adolescentes, aquele adolescente, os dois falando. Os dois falando. Quem era meu pai? Depois do depoimento da mãe, os dois adolescentes dão o seu depoimento, o seu testemunho. E os dois meninos recordavam com breves palavras
as experiências maravilhosas que eles viveram com seu pai. E tanto um como o outro dizia: eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que a gente tomava café na mesa, lia a palavra, mamãe, e eles falavam, e aquelas mulheres falavam: graças a Deus, foi muito difícil eu perder o meu marido, estamos passando ainda por muita luta. Amado, a gente não pode prever nada. Quando a gente menos espera, o mal está batendo na nossa porta. E nós precisamos estar enraizados de maneira profunda em Deus e na sua palavra. Senão você roda, meu amado. Senão você se perde, minha amada. Seja uma pessoa que busca uma vida profunda na presença do Senhor, para que quando vier o dia mau, você possa vencer, porque Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Essa semente não tem raiz própria. Muitas vezes, amado, quantas pessoas elas poderiam hoje ser um vaso de bênção na mão do Senhor, mas se alguém não ir atrás dela, se alguém não buscar ela não vem na igreja, mas vai na feira, vai não sei para onde. E essas coisas lá não tem coronavírus, lá não tem doença, mas na igreja, meu marido acho que foi no culto, pegou doença lá. É assim, amado. Então, vidas que não têm raiz. Não tem raiz. Então são semente sufocada, semente desperdiçada, melhor dizendo. O segundo grupo, verso de número 7, é a semente sufocada. A semente sufocada. A semente lançada à beira do caminho, ela é abortada, não chega a nascer. A semente lançada no terreno rochoso, ela chega a nascer, até dá um sinalzinho de vida, até vive por algum tempo, mas não tem raiz profunda. Vindo as adversidades, o tempo mau, os problemas, ela seca e morre. Agora vem a semente sufocada. Os dois grupos de semente, elas estão condicionadas a fatores externos, que não dependem muito dela. Mas agora, amado, a semente sufocada, ela não é sufocada por elementos externos. Ela tem a capacidade na sua mão, mas ela se deixa ser sufocada. E aí o Senhor Jesus, ele diz, vindo, as vaidades, vindo os prazeres, vindo as coisas do mundo, sufoca essa semente. Então essa semente sufocada, ela não é sufocada só por causa dos elementos externos. Ela é sufocada porque ela se deixa ser sufocada. Então tem coisa, amado, problema na vida que você não tem como evitar. Mas tem coisa que eu posso evitar. Então não depende dos outros, do marido, de alguém, depende de você mesma, de você mesmo. Não. Caia nessa real, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a semente sufocada, ela se deixa sufocar. Que coisas podem sufocar a minha fé? Eu sei o que pode sufocar a minha fé. Você sabe o que pode sufocar o Espírito Santo de agir em você?
e através de você. Por isso, a Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo. Extinguir, deixar, inibir, anular a ação do Espírito Santo. Há fatores externos, mas há fatores internos. E esses fatores internos é só você que pode decidir, só você pode resolver. Não adianta procurar culpado. É só você que pode resolver. A Bíblia diz que a semente, ela se deixa sufocar. Não é vítima da sociedade. Não é vítima dos outros. Não. Ela foi vítima dos outros. Deixa os outros, que Deus vai tratar com os outros no seu devido tempo. Mas e você mesmo? O que você está fazendo para mudar a sua vida? Para escrever uma nova história? O que você está fazendo? Vai ficar a vida inteira jogando culpa em alguém? No passado? Em pessoas? Não, amado. Eu sou um ser, eu sou um alguém. Essa semente sufocada, ela se deixa sufocar, né? A Bíblia diz que vindo os problemas, né? Cresceram, os espinhos cresceram e sufocaram. Então, amado, para que eu tenha uma vida que agrada, que sirva ao Senhor, depende de quem eu estou alimentando. Se você ficar alimentando aquele problema, se você ficar alimentando aquele trauma, se você ficar batendo naquela tecla daquela coisa ruim, esse monstro vai crescer e um dia vai te sufocar e vai te matar. Então está na sua mão o poder de repreender esse monstro que pode crescer e te matar. Então a Bíblia diz aí que o espinho ele cresce, sufoca e depois ele mata a semente. E aí ele fala de cuidado do mundo e a fascinação das riquezas. Essas são as sementes lançadas entre os espinhos. E por último, para terminar, a semente que frutifica, a semente frutificadora, a semente que dá fruto. E a Bíblia diz assim, que a última parte da semente caiu em boa terra e deu fruto. Quantos frutos? Não sei, que você pode produzir. Mas todos nós podemos produzir. Todos nós fomos programados. O nosso DNA foi programado por Deus para sermos sementes que frutificam. Agora, quanto fruto vai produzir? Não sei, amado. Mas é importante que todas produzem. Uma produz 30, outra 60, outra 100. Então não importa. O que importa é o que Paulo, quando escreve para Timóteo, seguir esta palavra, cumpra o teu ministério. O fruto, não se preocupe com o fruto. Não se preocupe com o fruto. Você lembra do texto que nós citamos quinta-feira? Onde está baseada uma das nossas visões como igreja? Moisés designa uns para cuidar de 10, cuidar de 20, cuidar de 50, cuidar de 100, cuidar de 1000. Então, a uns Deus dá muito, a outros Deus dá pouco, mas para todos Deus dá alguma coisa. Não exclui ninguém. Então essa semente, diz a palavra, que produz, lá em Êxodo 18, a partir do 24, que eu falei, esse texto aí, né, da nossa visão, Êxodo 18, a partir do verso 21, não importa. O que importa é, para que eu fui chamado? Eu fui chamado para ser uma semente que produz muito fruto para o reino de Deus. Agora, quanto fruto você vai produzir? Não sei, amado. Mas o importante é, cumpra o teu ministério. Você tem cumprido o seu ministério? Aquilo que Deus tem te mandado fazer? E aí, em
Lucas capítulo 12, verso de número 43, o Senhor diz: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Não importa para que você foi chamado, o importante, cumpra o teu ministério. Cumpra, faça o que Deus te mandou fazer. Deixe o fruto na mão do Senhor. Eu nunca vou ficar sabendo, amado, quantos frutos eu produzi. De vez em quando Deus manda alguém para nos abençoar, né? Agora não dá tempo mais para falar sobre isso. Mas é tão bom a gente saber, né? Que eu participei da mudança da vida de fulano. Eu participei da mudança da vida de cicrano. Graças a Deus que aquele casal está junto, porque eu pude ser vaso de bênção. Que coisa maravilhosa, que nos realiza, que nos enche de prazer e nos estimula a continuar servindo ao Senhor. Que Deus continue nos abençoando, amado, e nos ajudando, para que em 2022, eu e você, sejamos semente que dê muito fruto para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus.